Aqui estamos para mais uma aula do nosso curso de Teologia do Progresso Espiritual. Que Deus esteja com todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e sob a proteção do manto de nossa querida Mãe Santíssima. Iniciemos com a nossa tradicional oração ao Divino Espírito Santo. Divino Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre o que devo pensar, o que devo dizer, o que devo calar, o que devo escrever, como devo fazer para obter a vossa glória, o bem das almas e minha própria santificação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Hoje, dando continuidade ao assunto da mortificação, abordaremos outro aspecto da mortificação, que são a mortificação das paixões e dos apegos. O Padre Tanqueray vai definir as paixões como sendo movimentos impetuosos do apetite sensitivo para os bens sensíveis que são acompanhados por reações mais ou menos fortes do organismo. Já vamos daqui a um pouco explicar um pouco melhor. As paixões consideradas de uma maneira filosófica, elas não são necessariamente más. Elas podem ser direcionadas para o bem, né? Podemos então empregá-las tanto para o bem como para o mal. Então, em si mesmas, elas não são nem boas nem más. Abordando essa questão desses movimentos passionais, nas paixões eles são impetuosos. Eles surgem com uma força viva dentro de nós que nos direciona para algum tipo de ação. Então, ela é diferente dos estados afetivos, que são calmos, são tranquilos, não tem ardor nem a veemência da paixão. Então, ela atinge fortemente e vem e chega para nós através dos sentidos e produz em nós reações até mesmo físicas, em razão dessa nossa corporeidade. Nós somos corpo e alma, ou seja, os sentidos interferem no físico e o físico interfere nos sentidos. Algumas paixões do tipo a ira, a cólera, né? Elas geram tensão nervosa. O medo faz empalidecer. O amor dilata o coração, né? O medo contrai também o coração. Então, dependendo da pessoa, do seu temperamento e também da própria intensidade da paixão, claro que vai variar bastante de pessoa para pessoa, de acordo com essas características. E também o domínio que a pessoa tem sobre essas paixões. As paixões são enumeradas em 11 tipos, e a primeira delas, dos quais vão dizer todas as outras decorrem, mas não de uma maneira tão direta, é o amor. O amor é uma paixão que nos é impulsiva, direcionado para a união com a pessoa, com a coisa amada. Não amamos apenas as pessoas, amamos coisas também, né? E também para o desejo de possuir essa coisa ou essa pessoa amada. Então, é o amor a primeira de todas. Depois, o contrário do amor, o ódio, que é uma paixão direcionada para afastar de nós aquilo que nos desagrada. Também temos o desejo que é a busca de um bem ausente, seja ele material ou espiritual, qualquer tipo assim, moral. A quarta paixão é a aversão, ou seja, que nos faz fugir, né, nos faz repelir o mal que se aproxima de nós. Temos aversão, não gostamos, queremos fugir daquele mal que se aproxima. Depois, a alegria, que é, na verdade, a fruição de um bem. Você frui de um bem e se torna alegre, às vezes impulsivamente alegre. Também a tristeza, que pelo contrário da alegria aflige com o mal presente, ou seja, procura se libertar de um mal presente, um mal que está lhe afligindo. Então causa a tristeza. Também a audácia, que pode ser denominada também como ousadia ou coragem, que se esforça para se unir ao que é amado, ou seja, cuja posse é difícil. Tem uma coragem, tem um ímpeto. Depois o temor, que faz nos afastar de um mal difícil de evitar. Além disso, a esperança. A esperança é aquele ardor de querer a coisa amada, cuja posse desse bem amado nos parece possível, mesmo que difícil. Então, nossa esperança em Deus, nossa esperança de estarmos um dia no céu, de pertencermos completamente a Deus, é algo que você não tem, que um dia espera possuir esse bem. Depois, o desespero, o contrário da esperança, que quando na verdade não se tem mais esperança, ou seja, que na verdade parece impossível possuir o objeto amado, aquilo que se ama. O desespero, como sabemos,
é fonte de inúmeras besteiras na vida, né? Quantas coisas ruins as pessoas fazem motivadas por desespero. Inclusive, uma das maiores causas de suicídio é o desespero. Depois a cólera, que rechaça violentamente o que nos causa mal. Estimula, além disso, o desejo de vingança. Esses são os 11. Não vamos nos ater a cada um deles, foi só para citá-los, para saber que existem todos esses tipos de paixões. A doutrina cristã, principalmente a de Santo Tomás, vai dizer que nada que Deus criou, pois a natureza humana é mal em si mesmo. Então não existem coisas ruins. Nesse contexto estão as paixões. O próprio Jesus teve paixões ordenadas. Ele se deixou possuir por uma santa ira quando expulsa os vendedores do templo. Ele também teve temor, sofreu temor, e teve tristeza. Ele diz: minha alma está triste até a morte. Mas tudo isso ele mantinha sujeito ao domínio da vontade e subordinado a Deus. Veja que as paixões dele eram subordinadas à vontade e ao intelecto, né, à sua alma, e por conseguinte subordinadas a Deus. Então ele tinha domínio sobre elas. O que produz os efeitos perniciosos são as paixões desordenadas. Então essa sim é que devemos mortificar. O que são as paixões desordenadas? Paixões desordenadas são aquelas que são voltadas para um bem proibido, um bem pecaminoso, ou até mesmo às vezes para um bem lícito, né, como a gente já vai ver daqui a pouco, mas que nos voltamos para ela com muito ímpeto, ou com apego. Então a paixão está às vezes muito relacionada com apego, por isso que a aula de hoje incluiu o apego, vamos falar sobre ele, sem direcionar essa paixão para Deus. Ou seja, no fundo é por um motivo às vezes egoísta, ou por um apego, algo excessivo, ou por uma imprudência excessiva. Vejam que as paixões, elas causam 4 males para a alma, né? 4 coisas, digamos assim, ruins para a alma que impede o progresso espiritual. Primeiro, que elas cegam a alma, cegam o nosso intelecto. Então, o ímpeto da paixão faz com que a gente não consulte a razão. Então a pessoa cheia de ira, não adianta argumentar com ela, ela está dominada por aquele sentimento e age sem pensar. E também a mesma coisa para a pessoa cheia de medo, né? Temor ou desesperado. Ele não enxerga mais com lucidez a razão e só se inclina para aquele ímpeto que ele sente naquele momento. Ele é cegado realmente pela paixão. E até a paixão humana, a paixão de um homem por uma mulher, também cega a razão. Não enxerga mais claramente a vontade divina. E aí por isso que as pessoas dizem: nós nos amamos tanto, não é possível que isso não seja a vontade de Deus, por exemplo, no caso de um adúltero com uma outra mulher. A paixão o cega completamente. Não está em condição de fazer um juízo correto a pessoa apaixonada. Seja por um ímpeto de ódio, seja por um ímpeto de medo, de desespero, de amor. Qualquer desse tipo, ela age pela impetuosidade, por aquilo que ela está sentindo fortemente dentro de si. O segundo malefício da paixão é que ela cansa a alma e faz ela padecer, faz ela sofrer. Porque a paixão é insaciável, ela exige cada vez mais e por isso cansa e inquieta, faz a pessoa sofrer. Então o apaixonado por outra pessoa nunca se satisfaz, então sofre por não estar junto com a pessoa amada. E assim as outras paixões também, o medo, ele se perturba, até existem as fobias. Medo de certos objetos, medo de altura, medo de avião, medo de gato, de aranha, de barata. Aquilo perturba, faz ela sofrer. Além disso, as paixões também enfraquecem a vontade. Pressionada então pelas paixões, a gente acaba dividindo, se vê obrigado a diluir as forças da nossa vontade entre uma paixão e um outro objetivo qualquer. E acaba com isso perdendo as forças, diluindo as forças entre vários objetos, entre vários objetivos. E por fim, a paixão, além disso, também mancham, ou seja, sujam a alma. Quando a pessoa sujeita a paixões, cede à paixão, ele acaba por se unir ao nível da criatura. São João da Cruz vai dizer que o amor tem uma característica de nos fazer semelhante ao amado. Se amamos uma criatura humana, nós nos colocamos no nível da criatura humana. Se amamos a Deus, tendemos a nos elevar ao nível de Deus. O amor tem essa qualidade. Então, quanto mais baixas são as coisas que amamos, quanto mais fúteis, nos faz rebaixar o nosso espírito. Como ele diz, mancha a alma. Ela simplesmente não pode se unir a Deus. São João da Cruz vai dizer:
uma só inclinação desordenada, mesmo não sendo matéria de pecado mortal, é suficiente para manchar, enfeiar, tornar feia, e tornar a alma, além disso, incapaz de chegar à união perfeita com Deus. Uma só inclinação desordenada de São João da Cruz, em toda a sua radicalidade que lhe é característica. Vimos que a paixão também causa apego. Por isso, para fazer um discernimento, é um raciocínio que eu mesmo fiz, não vai se encontrar no nosso livro-texto, para a gente diferenciar o que é um lazer, o que é um apego, o que é uma paixão. Então, a primeira pergunta que devemos fazer a nós mesmos é: o meu lazer é de fato para revigorar as forças, ou ele é já fruto de uma inclinação que eu tenho para algo que eu estou amando? Então, tenho dificuldade de renunciar ao meu lazer? Tenho essa dificuldade? Ou seja, essa renúncia, inclusive às vezes para cumprir meu dever de Estado, meu dever de trabalho, meu dever com a família, ou para fazer a vontade de Deus, ou seja, esse lazer já está perturbando a ordem normal, característica correta das coisas, então talvez esse meu lazer já seja um apego. Além disso, esse lazer às vezes pode ser tão grande que me domina, por exemplo, a ponto de fazer-me abrir mão dos deveres de Estado, ou fazê-los mal feito, ou apressadamente, ou simplesmente para me dedicar a ele. Então faço tudo rápido, tudo mal feito, para me dedicar novamente ao meu lazer. E esse lazer, a gente sabe que existe de muitos tipos que já vamos comentar. E também ele faz, às vezes, chega a tal ponto que me faz suprimir as minhas orações, ou diminuir muito, por exemplo, as minhas orações, os meus deveres para com Deus. Então, nesse estado que eu já não consigo nem mais controlar, que ele já me domina, ele, além de um apego, ele se torna realmente uma paixão, um concorrente de Deus, se torna uma idolatria, um pecado contra o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Veja que nesse ponto de lazer a gente vê tantas coisas, que pode ser desde uma paixão por futebol, às vezes a paixão por motocicleta, paixão por qualquer tipo de esporte, paixão pela saúde, a pessoa que faz do corpo uma idolatria, qualquer coisa que realmente domine, a tal ponto que faça abrir mãos daquelas coisas que já estão obrigados, que ela nem consegue mais se controlar. Veja que Deus não quer um coração dividido, nem suporta um coração dividido. Jesus vai dizer no Evangelho de Mateus: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou vai se dedicar a um e desprezará o outro. Está bem claro, não podemos servir a dois senhores, ou ama um ou ama o outro. Por isso que, se essa paixão começa a substituir o lugar de Deus, estamos amando mais esse objeto da nossa paixão do que o próprio Deus. E, além disso, esses paixões e esses apegos, tem um outro efeito também muito ruim, que é fazer desperdiçar um tempo precioso que poderíamos estar dedicando de amor a Deus e aos irmãos, aos deveres que temos, às nossas obrigações, ao estudo, ao trabalho. Por isso que o lazer é para revigorar, não para ficarmos perdendo tempo a todo instante. Vejam o que diz São Paulo aos Efésios: vigiai, pois, com cuidado sobre a vossa conduta, que ela não seja conduta de insensatos, mas de sábios que aproveitam ciosamente o tempo, pois os dias são maus. Então, o cristão realmente está atento ao desperdício de tempo. Ele não quer perder muito tempo. E bem da verdade, que à medida que mergulhamos no amor de Deus, que o amor de Deus nos preenche, sentimos, o Espírito Santo nos adverte, por estar perdendo muito tempo com isso, e somos chamados à atenção pelo próprio Espírito Santo. Então cumpre mortificar, reduzir esse lazer, ou se ele está realmente talvez causando uma paixão, até suprimir. Para realmente unir-nos a Deus, a gente deve mortificar todas as paixões e apegos. Não vamos ter apego a nada. E não devemos ser apaixonados por nada além das coisas de Deus e para com Deus. Mesmo que esses apegos sejam insignificantes, principalmente quando forem voluntários e desordenados. Então, às vezes, quantas coisas, já vi gente apegado por série de filmes, baixava todos os filmes, ficava estudando, outro apaixonado por música, etc, etc. A nossa união perfeita com Deus requer que não haja nenhum apego voluntário. Pode haver um apego talvez involuntário a coisas pequenas, mas não que me façam, que me dominem, como já falamos, que possa inclusive gerar uma paixão. Então, isso é muito verdadeiro quando ele é habitual, quando essa paixão é habitual, esse apego é habitual, mesmo que seja pequena.
São João da Cruz tem uma frase muito conhecida nos seus livros, que ele diz: pouco importa estar o pássaro amarrado por um fio grosso ou um fino, desde que não se liberte, tão preso estará por um como por outro. Então, mesmo que o apego seja pequeno, é um fiozinho que está amarrando a perna do passarinho, ele não pode voar. A diferença apenas é que realmente um fio grosso é difícil de partir, uma corda grossa. E um fio fino, com pequeno esforço, mais um ato de amor a Deus, já automaticamente é rompido e voamos para Deus. Começamos a subir e nos elevarmos para Deus. Então as paixões desordenadas, elas podem ser ordenadas para Deus. Quando elas são submetidas à vontade de Deus, dominadas e submetidas à vontade de Deus, elas são muito úteis, né? São forças vivas, ardentes, que estimulam, né, a nossa inteligência, a nossa vontade. Então, pela inteligência, como é que ela se manifesta? A alma apaixonada por Deus, por Jesus Cristo, estuda o Evangelho com ardor, encontra nele sabor, é tudo mais fácil, tudo flui mais fácil. Embora que sempre sabemos que a paixão é algo sempre temporário. Ela aí dura 2, 3 anos no máximo, a paixão. Depois é a nossa vontade que resiste. Mas mesmo sobre a vontade, essa paixão acaba ordenando essa vontade, né? Que o que faz com amor se faz com mais atenção, com mais constância e também alcança melhores resultados. Então, nesse caso da vontade, vejo que chega o amor já que não seria mais apaixonado, mas o amor de uma mãe por um filho, né? Ela faz tudo por um filho. Então o amor eleva muito mais. Então às vezes a paixão pode conduzir a esse amor afetuoso, a esse afeto por Deus que tantas vezes já falamos. O amor de uma mãe por um filho é caso típico. Tudo ela faz, sem às vezes paixão, sem querer possuir o filho. Às vezes ela não se importa se o filho vai para um país distante, se vai estar longe dela, desde que esteja bem, desde que esteja feliz, desde que se realize, né? A mãe se importa com isso. Ela nem se importa consigo mesmo. Preferia ter o filho perto de si, mas se é para o bem do filho, que esteja longe. Então isso é o fruto já do amor. Para dominar então essas paixões, a primeira coisa é pedir sempre, como sempre, pedir a graça de Deus. Tudo vem de Deus, tudo vem da graça. E depois, na verdade, a gente vai dominando as paixões à medida que cresce o amor a Deus. Vai se ordenando o nosso amor para com Deus. O amor é forte como a morte. À medida que amamos mais a Deus, vamos vendo aquilo que está em desacordo com a vontade de Deus e vamos tentando suprimir. Mas, além disso, o lado psicológico, né, também nos diz que a força de uma ideia, ou seja, uma paixão, perdura enquanto não for suprimido ou obscurecido por outra mais forte, né? Então, o máximo da força adquire quando essa ideia se torna habitual e absorvente, com uma ideia fixa. Então, se temos uma ideia fixa de amar a Deus, né, sobre todas as coisas, isso vai se tornando cada vez mais absorvente, vamos obscurecendo as outras paixões, vamos diminuindo o ímpeto das outras paixões, vamos controlando com mais facilidade. Mas também ajuda, às vezes, a gente ter algumas máximas da nossa vida, algumas frases evangélicas, do tipo, tudo para a glória de Deus, ou só Deus me basta, ou estar com Jesus é um doce paraíso, de que me vale ganhar o mundo inteiro se vier perder minha alma. Se eu tenho algum lema desse, às vezes ajuda a superar muitas coisas, muitos ímpetos passionais que eu consigo me controlar para não pecar, porque normalmente a paixão, o ímpeto, ele acaba nos levando a pecar. Na verdade, nesse combate à paixão, sabemos que quanto mais nos aprofundamos, o Espírito Santo começa a nos advertir a nossa consciência quando estamos sendo invadidos por uma paixão descontrolada, desordenada. Quanto mais nos aprofundamos e também quanto mais nos exercitamos no exame de consciência, somos advertidos antes dessas paixões, né? Então, a partir do momento que somos advertidos, nos ajuda a lançar mão de todos os meios para dominar sobrenaturais e naturais. Ergam o louvor a Deus e também fuja da ocasião para reprimir e dominar. Então é preciso fazer uso desse poder de inibição da vontade, entendeu? Para que correspondamos a essa graça que o Espírito Santo nos advertiu. Para que também assim dominemos, demos um basta naquele movimento que naquela hora está nos assaltando, né? No caso, por exemplo, de uma ira, vamos evitar elevar o tom de voz, ou evitar gestos desordenados, ou dizer palavras irrefletidas. Vamos procurar ficar calado até que passe aquele ímpeto e depois, com o tempo, às vezes somos tão antecipadamente advertidos que estamos dentro de nós irados, mas as pessoas já não conseguem nem perceber, porque já nos seguramos antecipadamente. Se for uma paixão também de prazer, por exemplo, procurar esquecer esse objeto, desviar a atenção.
focar-se em outra coisa naquele momento para se desviar. Esse direcionamento da paixão, ele, assim como alguns exemplos, quando diz assim, o amor e a alegria, eles podem ser direcionados para afetos de família, para as boas amizades sobrenaturais e, acima de tudo, para nosso Senhor. O amor a Deus sobre todas as coisas, como falamos, né? Que é o melhor dos amigos, nosso Senhor. E além disso, por exemplo, o ódio e a aversão devem ser dirigidos contra o pecado, contra os vícios. Odeio o mal e o detesto, diz o Salmo 118. Então, na verdade, aquela aversão vira uma aversão ao pecado, um ódio ao pecado, como também é citado na Bíblia. E também o temor, por exemplo. O temor, que é o medo que às vezes nos domina, vira, na verdade, um temor reverencial com Deus, de não querer ofender a Deus. Não é que tememos a Deus no sentido de medo. É quando amamos muito alguém e não queremos ofendê-lo. É só imaginar a sua mãe, você quer ofender sua mãe, tem medo da sua mãe? Não. Mas não quer ofendê-la porque ama muito, e seu temor reverencial, puxa, será que eu não vou ofender a Deus? Não quer fazer, tem esse temor. Por fim ainda, é preciso saber que mesmo as paixões, quando direcionadas para o bem, como falamos, né, elas podem realmente causar alguns efeitos perniciosos que desgastam o corpo e inquietam. Então, principalmente nos dias de hoje, muito voltados às vezes para o ativismo, nos damos às vezes a excessos e a imprudências, às vezes recém-convertidos, muito apaixonados, cometem às vezes muitas imprudências, querendo fazer muita coisa ao mesmo tempo e dispersando suas energias, ou seja, tem que cuidar muito, ter muita prudência. Ir aos poucos, fazer as coisas aos poucos, procurar estar mais em oração e mais em recolhimento, esperar passar um pouco o ímpeto das paixões para fazer as coisas com serenidade, com tranquilidade. Era sobre isso que tínhamos a falar hoje sobre as paixões. Agradecemos a atenção de todos. Salve Maria, nossa mãe. Muito obrigado.